e Flamengo prometem agitar a noite de Belo Horizonte. No Maracanã, o Fluminense empatou sem gols com o Independente Rivadavia e Hulk deixou o campo, vaiado pela torcida. Pela Sul-Americana, Bragantino e Galo começam a disputa por uma vaga às quartas de final da competição. E em La Paz, o São Paulo empatou com o Bolívar em 1-1 e agora decide no Morumbi. O jogo na altitude provocou um desabafo do técnico Dorival Júnior. É um jogo muito difícil, sempre é muito difícil de jogar aqui dentro. O jogo, em determinados momentos, fica até desleal, porque é uma equipe já adaptada contra uma equipe que praticamente vem conhecer essa nova situação. A gente tem essa possibilidade amanhã que, diante do nosso torcedor, começar esse mata-mata das oitavas. Claramente que o Cerro é um rival difícil, um rival que nós conhecemos, que enfrentamos na fase de grupos, mas eu acho que a gente chega preparado para conseguir tirar uma vantagem. Com certeza que o próximo jogo será um jogo entre duas equipas que têm uma massa associativa muito grande. Com certeza que estou à espera que o Mineirão esteja lutado. Nós temos, naturalmente, a consciência de que falta muito caminho pela frente ainda em qualquer uma das três competições. Como disse, cada uma delas tem sido olhada com a mesma determinação e ambição e podermos agora começar a pensar então no Flamengo, este jogo importantíssimo para a Copa Libertadores. Sei que existe a cobrança, principalmente quando você vem para o clube novo, a forma que você vem, as expectativas, o nome pesa, então não é motivo para eu desanimar, não é motivo para eu largar a toalha, não é motivo para eu desconfiar. Buscando a paz. Is this Renata Pan and best programa do mundo? Jogo aberto. Todo mundo dominou direito. Todo mundo comendo sujo no Serasa, ninguém quer pagar e querem falar do Corinthians. Todo mundo devendo, falando e quem fala do Corinthians. O pessoal tá devendo, que esse é dor de cotovelo, coisa de antes, E coisa de você antes. foi bem recebido. Esse sotaque holandês é difícil. O voo foi maravilhoso. It's very nice, very well. O tempo passou e o contrato e a renovação não vieram. Ronaldão, a novela mais longa dos últimos tempos do futebol brasileiro, superando a novela Arboleda. Memphis Depay não fica no Corinthians e o Timão não quis renovar e assumir mais um peso financeiro. E agora, Ronaldo? Bom dia, Malévola. Bom dia, seus perninhas. Eu ouvi ontem e fui atrás para saber e fiquei sabendo do seguinte, minha Renata. O quê? Saúde financeira. Vocês estão brincando comigo, né? Saúde financeira. O que vocês estão fazendo no Corinthians aí merece uma intervenção já. Já! Pra ontem. Porque vocês falaram em saúde financeira. Agora esse cara, o Memphis, eu também quero ouvir o Memphis. Seria bom ouvir o Memphis. Eu ouvi muita gente aí. Mas é bom ouvir o Memphis porque saúde financeira. Ele abaixou o salário, abaixou tudo, até negociou o que estavam devendo pra ele. Isso é só pra dar um pitaco. E agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir com um caminhão pra cima do Corinthians. Isso é saúde financeira. E vocês pensaram na saúde financeira? E nós vamos desenrolar isso aqui. Então, intervenção já. Só para começar o programa. Nesse nível, menina Renata. Vai, Corinthians! Esse é um assunto bem polêmico. Vamos discutir todos os aspectos da questão. A escolha do Corinthians por não renovar com o Memphis Depay. Se não consegue nem pagar transferban, vai pagar jogador caro. Também é difícil, né? Então são prioridades, mas a gente vai discutir tudo isso na sequência, porque é mais uma noite de Libertadores e Sul-Americana. E Edu Dracena, eu perguntei pra você. Peraí. Calma. Peraí que nós estamos uma homenagem aqui. Homenagem ao Ronaldo. Da saúde financeira, bye. Eu quero pedir pra produção. Vai, vamos ver, Pra produção depois, o gol em cima do São Paulo. O gol em cima do Palmeiras. Eu quero pedir aí. Pode deixar na agulha aí. Deixa, porque eles estão assim porque tomaram o gol dele. Tomaram o gol dele. Ei! Isso é Backstreet Boys. Cancelaram a quermesse lá na... Eu quero a cabeça. Não vai ter mais show do do mesmo. zagueiro do São Paulo. E a cabeça e o gol em cima. Parabéns para a diretoria do Corinthians. Parabéns à diretoria do Corinthians.
porque teve responsabilidade. Não é que não vai ter que Saúde pagar, não. financeira. Vai ter que pagar o que tá devendo. Agora, ia aumentar mais ainda a dívida? Então tá certo, tá correto. 77 birubiru deve pro Tudo com cara. medo aí. Tudo com medo do Memphis. Você tá doido? Quanto devem? 77. Era 40. 77. Era 40. Pra ele agora entender, vai entender. Ei, ó, aqui, ó. 67. Ronaldo esquece que quando você não paga uma conta, tem juros. Vai aumentando a dívida. E o negociado. Agora, como é que nós vamos saber dessa negociação? Nós estamos esperando você. Speak, Eu Memphis. avisei. Speak for me. Eu avisei, tava com cheiro de arroz queimado, não ia dar certo. Esse cheiro é de fralda cheia de não ia vocês dar com medo. É o seguinte, já então, Libertadores, Copa Sul-Americana, São Paulo, hein? 1-1 na altitude, aquele jogo de entrega, de luta, de raça. E a gente vai falar de encontro brasileiro na Sula. Tem Bragantino e Atlético Mineiro no cardápio. Assunto lá pro canal Jogo Aberto no YouTube. E agora aquele recadinho. E lembrando que na Band neste final de semana tem a volta do Sauditão, campeonato recheado de figuras importantes. Se liga. Tchau, velho. Depois de 6 temporadas, o Al Nassr voltou a levantar o Sauditão. E agora o Robozão busca o bicampeonato e o gol 1000. O primeiro desafio é contra o tradicional Al Fateh. A partir das 2h45 da tarde, o seu compromisso é aqui. Liga Saudita é na Band. Pela segunda vez este ano, o Bragantino vai receber o Atlético Mineiro em Bragança Paulista. O primeiro encontro foi pelo Campeonato Brasileiro, quando o Massa Bruta bateu os... Agora, o reencontro será pela Sul-Americana. Diferente do Campeonato Nacional, o que está em jogo é a vaga para a próxima fase da competição continental. Por isso, o Galo deve entrar completo em campo para encarar o Touro Louco. Isso porque a maioria dos jogadores não atuaram na última rodada do Brasileirão, entre eles o lateral Renan. E falando do jogo, vai ser um jogo muito difícil, um adversário que nós sabemos que dentro da sua casa é um adversário muito forte. Mas como eu falei, estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com um bom resultado. E para sair com a vantagem aqui de Bragança Paulista, Wagner Mancini já fez a lição de casa. Ele chegou a estudar o Galo para saber como o técnico adversário irá entrar em campo nesta quarta-feira. Nós assistimos o jogo do Atlético diante do Remo no sábado. O Atlético poupou já alguns atletas, então isso daí mostra pra gente que eles estão focados também na Sul-Americana, assim como nós vamos estar. Se o Galo vem completo, o Bragantino também. Para o duelo, Mancini terá o retorno de algumas peças importantes, como o lateral direito Augustin Santana, o volante Fabinho e o atacante Herrera. Fabinho e Augustin não jogaram neste fim de semana por estarem suspensos. Já Herrera estava na Argentina, acompanhando o nascimento do seu filho. Ainda tem o possível retorno de Gustavo Marques, que foi liberado pelo departamento médico. Por outro lado, o técnico do Braga terá 2 desfalques, o meia Matheus Fernandes e o atacante Mosqueira. Ambos receberam um 3º cartão amarelo contra o Sporting Cristal e não poderão atuar nesta partida. Um confronto que mantém vivo o sonho de título nesta temporada para ambos os times. Depois de 6 temporadas, o Al Nassr voltou a levantar o Sauditão. E agora o Robozão busca o bicampeonato e o gol 1000. O primeiro desafio é contra o tradicional Al Fateh. A partir das 2h45 da tarde, o seu compromisso é aqui. Liga Saudita é na Band. Adeus também foi feito pra se dizer. Legal, você é Corinthians, legal. Aí
você tá... a instituição é maior que qualquer pé de rato, velho. Eu acabei de constatar que o Ronaldo está pior do que eu, que ontem, ao vivo, recebi a notícia de um Grenal na Copa do Brasil. Hoje, ele me superou. É verdade. Vai, supera. Você não fala isso do Crespo, de Vai novo chorar, esse não, assunto. é. Você vai falar do Memphis uns 3 anos ainda. Você lembrou do que aconteceu ontem? Porque isso aí, hoje é hoje, e o Rames? Amanhã. E o Rames? O Rames também, o Rames não faz nem falta. O Rames nem apareceu. E a Arboleda fez gol? É. A Arboleda fez O gol. Arboleda fez gol, né? Mas daqui a pouco É que sobe pra de muitos novo. há esperança, não esqueça. Empatou com o Memphis, um gol. Transferban. Eu tenho um recadinho, mas na sequência quero falar de Libertadores. Você que é empreendedor. Não teve jeito, hein? Os empates assombram a vida do Fluminense de Subeldia. Diante do Independiente Rivadavia, 0-0, nem lá nem cá. E a decisão ficou para a Argentina. Hulk foi vaiado e o Fluminense continua em crise. De se entregar. Eles já se encontraram antes. Y realmente es un partido duro. Ya es la tercera vez que jugamos y los 3 fueron difíciles. Na fase de grupos, o Independiente Rivadavia veio ao Rio de Janeiro e venceu o Fluminense por 2-1. Na Argentina, os cariocas arrancaram um empate em 1-1. Agora é mata-mata. O primeiro da história da equipe de Mendoza contra um tricolor que chega pela 7ª vez nas oitavas da competição nos últimos 8 anos. Mesmo sem experiência, o Rivadavia começou melhor à noite. E o Fluminense só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez, já aos 41 minutos. O chute de Soteldo bateu na zaga. No rebote, Hulk isolou e foi vaiado durante a noite. Eu entendo a cobrança da torcida, que é natural quando tem resultado, quando um jogador, o nome que tem, o peso que tem, não está fazendo gols, como era o esperado, mas assim, é como eu te falei, continuar trabalhando, manter sempre os pés no chão. Martinelli ainda arriscou uma batida de longe, mas passou para fora. Com protestos da torcida, os donos da casa não voltaram bem do intervalo. Nos primeiros 10 minutos, 3 chances argentinas. Fábio fez milagre na batida de Bonifácio. No contra-ataque hermano, a bola desviou em Guga e por pouco não entrou contra. E aos 10, Matia Fernandes arriscou de fora da área e bateu no travessão. No rebote, Salas desperdiçou. A melhor chance tricolor foi na batida de escanteio com desvio de Paulo Henrique Ganso. Na sobra, Cano isolou. Já aos 42, o goleiro defendeu o chute de Savarino. Fim de jogo, 0-0. É difícil, até porque se tivéssemos uma ideia mais ou menos do que fazer para mudar, com certeza já teríamos feito. O Beldia, ele vem mudando, vem testando, vem dando oportunidade, acho que ninguém pode reclamar disso. E como eu falei, é trabalhar. No futebol a gente usa muito a palavra trabalhar porque não existe outra fórmula de mudar. Desde a pausa da Copa do Mundo, o Fluminense ainda não venceu. De lá pra cá, foram 7 jogos, 6 empates, 1 derrota, além da eliminação na Copa do Brasil. Se quiser avançar na Libertadores sem levar a decisão para os pênaltis, vai precisar ganhar do Rivadavia na Argentina. Por supuesto que estamos en un momento malo a nivel resultado, a nivel juego, pero yo siempre digo que la última decisión es del jugador adentro de la cancha. E temos buenos jogadores. Antes, uma missão difícil pela frente. Sábado, o Fluminense recebe o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã. Olha, com o poder ofensivo que na teoria tem o Fluminense, não conseguiu fazer nenhum gol, demorou para chegar no gol adversário. O time argentino não tem tradição, é uma equipe até recente, mas é corajosa, aguerrida. Edu Dracena, olha, não vai ser simples para o Fluminense passar de fase, hein? Renato, vai ter um trabalho bem árduo o Fluminense lá, porque vai ser uma parada bem digesta, porque a gente viu ontem que é um time muito bem armado,
né? Principalmente na parte defensiva. Tem jogadores também na frente que dá muito trabalho para os zagueiros, mas o que me assusta não é o Rivadavia, e sim o Fluminense, a postura, né? Às vezes os jogadores do Fluminense estão querendo acelerar muito o jogo e aí acaba errando muitos passos, dribles, tomadas de decisões também. Então a gente vê realmente que o Fluminense está passando por um momento muito instável e isso está refletindo dentro de campo. Cabe agora os jogadores ter tranquilidade, porque são jogadores experientes. Ontem mesmo, poucas chances de gols. O ataque está devendo bastante e tem jogadores de nome para isso. Tem jogadores de potencial para fazer gol. Só que, infelizmente, não está tendo aquela calma e aquela tranquilidade. E também vindo muita cobrança do lado de fora, da torcida. Eu sinto que os jogadores dentro do campo erram um passe ou erram uma tomada de decisão, acaba sendo pressionado pela torcida. Por isso que tem jogadores experientes para que, nesse momento, Renato, chame todo mundo, se une para que o Fluminense possa colocar o trem em cima dos trilhos e seguir. Cicinho, quero falar de Hulk, vaiado pela torcida, chegou para ser a solução. Ainda é cedo, mas não engrenou no time, tem sido cobrado. E aí, quando ele lança a mão do Herman Cano, que passou por lesão e tudo mais, aí você vê que o Fluminense está demonstrando um certo desespero. Exatamente. E o Cano também não tem entrado bem, né? Então, a cobrança em cima desses jogadores, Cano, Hulk, vai ser sempre a mais pela qualidade que eles têm. Lá ele, Cicinho. O quê? O Cano não está entrando bem? Não, o Cano não entrou. Ai, gente. Cicinho, vai, toca, Cicinho. Não. Toca o Germán Cano não tem entrado bem nas partidas, eu falei. Então, assim, e isso tem prejudicado o Fluminense. O Cano é um cara que é muito bom finalizador, consegue ajudar o Fluminense com gols. Ultimamente não tem conseguido. E o Hulk também não tem encontrado seu melhor futebol. Mas não passa somente pelo Hulk. Passa pelo Martinelli, que não está mantendo aquela regularidade que vinha tendo. Passa pelo sistema defensivo também, que está um pouco... Se não é o Fábio, teria perdido ontem. Então, assim, o Fluminense está com dificuldades aí e não passa só pelo Hulk, não. É que o tamanho do Hulk, né, a carreira que ele tem e o nome, faz com que a torcida cobre mais dele. Alguns jogadores caíram muito de produção, não só na Libertadores, mas o Lúcio Acosta, o Savarino, o Canobi. Então, esses jogadores precisam se apresentar e oferecer alternativas, porque aí fica tudo na conta do técnico. Hoje o Hulk foi vaiado, mas quem está sendo cobrado mesmo é o Zubeldia, Ronaldo. Pelo coletivo muito fraco que tem o Fluminense. É impressionante o time que estava vindo, é um time aguerrido, um time forte. As lesões chegaram para alguns jogadores e na volta não estão recuperando a mesma performance. Mas a verdade é que passa também pelo treinador. Quando você tem dificuldade coletiva no seu time, Zubeldia, é muito simples. A gente fazia isso quando enfrentava os adversários fortes também. E nosso time não estava bem. Sabe o que a gente fazia? Agrupava. Ficava todo mundo próximo. Evitava passe longo, evitava... Ainda mais quando está jogando numa situação como essa, agrupa todo mundo, não deixa ficar espaçado. O time ficou espaçado, ainda tomou contra-ataque. Então é só colocar na cabeça o Hulk jogar próximo ali. O Ganso entrou, conseguiu aproximar alguns jogadores, né? Porque ele tem esse passe curto também. Então quando está difícil no coletivo, Zubeldia, não deixa o time espaçado, agrupa de bonitinho. O Soteldo disparando, o outro disparando, é o Hulk aberto. Pô, agrupa. Pô, gente, encosta, faz o beabá. Tá faltando isso, faz o simples, tá faltando isso pro Fluminense. Muito bem, depois de um dia corrido, peço que toda vez que espero por um jogo na altitude, fico com pena do visitante. Eu acho muita desproporção, é desumano, mas o São Paulo suportou a pressão, saiu na frente, empatou e agora vai definir a sequência da Sul-Americana em casa, no Morumbi, com o seu torcedor. Cicinho! Às vezes é bom comemorar um empate. A fase do São Paulo, a empresa contratada para fazer o translado do time em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, teve seu ônibus, já com o escudo do São Paulo, apreendido com 86,5 quilos de maconha, em uma outra viagem que não tinha nada a ver com o tricolor. Em campo, a pressão do São Paulo por uma vitória é do tamanho da altitude de mais de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia. Já quando eu saí no aquecimento, eu senti, já sabia como era, o dor de cabeça, a visão parece que muda, você não vê direitinho. Abafa demais, as pernas pesam, de verdade, pesam muito mais. Sempre é muito difícil de jogar aqui dentro. O jogo, em determinados momentos, fica até
desleal, porque é uma equipe já adaptada contra uma equipe que praticamente vem conhecer essa nova situação. Luciano, com boa distância, arriscou e a bola foi longe do gol. O estreante Iago Borducci cobrou escanteio e pelo alto Arboleda fez 1-0. Ele voltou a marcar justamente após um ano. É dele! É de Arboleda pra rede camisa 5! Os efeitos da altitude. Melgar de muito longe para a grande defesa de Rafael. O time da casa pressionou a defesa são paulina. No segundo tempo, Luciano mais uma vez arriscou de longe. E Rafael apareceu em outra bela defesa. Mas a arma nada secreta do Bolívar apareceu. A bola mais rápida com o ar rarefeito. Não deu para o goleiro são paulino no chute de Melgar. 1-1. Melgar, camisa 80, vai pra rede. Aos 18 do segundo tempo, empata o jogo o time do Bolívar. Depois de muita reclamação sobre um possível impedimento, um membro da comissão técnica acabou sendo expulso. O que nos foi passado é que havia uma situação de impedimento. Nos foi passado lá de cima. Nós temos que avaliar. Tentamos ali a abordagem, mas agora temos que avaliar se realmente aconteceu. E o tal do Melgar encontrou a fórmula de chegar ao gol do Rafael e acertou o travessão. No fim do jogo, os são paulinos reclamaram bastante da postura do árbitro Vilmar Roldan. Eu não gosto de falar dele, eu já conheço faz tempo. Eu sei tudo o que ele fez. Já são 78 dias sem vencer. A última vez foi justamente na Copa Sul-Americana, isso em maio. Nos últimos 14 jogos, apenas um triunfo. Com o Dorival Júnior, já são 8 partidas, com 4 empates, 3 derrotas e essa única vitória nesse período. Infelizmente, os resultados não vêm aparecendo, mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando aí para que possamos conseguir um acerto, em cima do acerto, uma regularidade, se Deus quiser. O saldo positivo para o tricolor foram as estreias de Iago e Domingos Duarte. Sim, sem dúvida. Tinha muita vontade de fazer a minha estreia. Estou muito feliz de estar aqui. É verdade que se calhar não era o cenário ideal para jogar, mas estou preparado e estamos preparados para todos os cenários. Pressionado, o São Paulo agora volta a atuar no Morumbi após 80 dias. Sábado contra o Coritiba e na terça a decisão com o Bolívar. Cicinho, qual é a sua nota para essa apresentação do São Paulo ontem, para começo de conversa? Renato, se tratando de altitude, o São Paulo trazendo o jogo para decidir em casa, eu achei que o São Paulo nem empataria, devido às dificuldades, o momento do São Paulo. Então eu dou uma nota 7,5. 7,5 pro São Paulo. Sim, sabe por quê? Porque gostei das estreias, Iago. Ô, louco, legal. 7,5 passou de ano. E com muita alegria, muita alegria. Eu dou essa nota, porque assim, o São Paulo não estava merecendo, mas ontem jogou com inteligência. Eu gostei da postura, da escalação do Dorival, entrando com 3 zagueiros e no momento de defender, tanto o Lucas Ramon quanto o Iago, eles encostavam no Arboleda e ali no Newton e também no Rodrigues, no Domingos Duarte, quer dizer. Então, assim, montava aquela linha de 5 para defender e quando você aproxima dos defensores, acaba correndo menos. O São Paulo foi muito bem durante o jogo. A única alteração que eu teria feito era o quê? Era o Danielzinho no lugar do Pablo Maia. O Pablo Maia não fez um bom jogo. E eu acho que o São Paulo ganha mais com o Danielzinho nessa saída de bola, mas deu pro gasto. Foi um bom jogo do São Paulo, as estreias foram boas, o Newton, Domingos Duarte, o Iago também na bola parada, gostei muito e assim, foi um bom jogo do São Paulo. Valoriza o trabalho do Dorival, né? Não, valorizando. Estrear na altitude não é o sonho de nenhum jogador. Agora, Ronaldão, tanto você falou, repetiu, Arboleda, que aliás deu uma entrevista depois do jogo e dizendo que esse período todo de afastamento foi por depressão. Ué, pode ser também, né? A gente não tá na cabeça do menino, né? Porque sumir assim do nada, alguma coisa tem na cabeça dele. Você pediu que ele aparecesse, pediu o gol do Arboleda e aconteceu. Assoprei na orelha do Cici, falei, Cici, fala 1-0, gol do Arboleda. Arbolenda. Agora o Dorival, ele gosta desse tipo de competição. Então ele armou o time ontem para isso mesmo, para ficar ali,
fechadinho, para os seus zagueiros não ter muito incômodo. Fez a parede ali na frente dos atacantes. O Rafael foi muito bem. Na hora do gol também tinha muita gente na frente dele, ele acaba tomando gol e ele chega na bola. Então, acho que, Xixi, você tem que comemorar como se fosse uma vitória esse jogo do São Paulo. Você critica muito, bate muito, mas ontem teve um coletivo muito forte do São Paulo, Xixi. Você tem que aceitar. E eu falei outra coisa? Você tem que valorizar. Eu falei outra coisa? Você só deu 7,5 para esse time. Uai, você quer que dá o quê? Um time de 5, você deu 7,5, você foi até que bem. Não, é porque assim, eu acredito que o time do São Paulo não vai chegar a nota 10 pelo elenco que tem. Esse ano não chega a 10. Não, para chegar a 10 você precisa ser campeão. O São Paulo não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Ser campeão da Sul-Americana é nota 8,5, 9. Então, assim, 7,5... Irmão, eu passava com 5,5 na escola. E posso falar uma coisa? O São Paulo agora vai decidir em casa, conseguiu suportar a altitude. E o Bolívar, o que eu vi, os 2 jogos contra o Grêmio, parecia outra equipe. Errando passes curtos, não conectando jogadas. Eles tinham um espaço proporcionado pela velocidade que a bola toma na altitude. Chegavam na área do São Paulo e não sabiam o que fazer. Então, esse time ontem deu muito espaço para o São Paulo e o São Paulo segurou ali. Não quis também se arriscar, não quis gastar fôlego à toa. Eu concordo com o Cicinho, uma partida bem inteligente do tricolor paulista, que tem tudo para passar e pegar o Boca Juniors, né, na sequência, hein, Rona? Ai. Eu tô com dó do Xixi, que ele não tá sabendo nem comemorar empate. Então ele até pode aprender comigo, que eu tô especialista. O time dele não ganha há anos e comemorar empate ele não sabe. E deu 7,5. Mas tudo bem, minha Renata, tem uma notícia boa aqui que é o seguinte, ó, só pra você aí, ó. Se você depende de um utilitário... Novela Memphis Depay, sem final feliz para o Corinthians e para o Memphis. O casamento azedou. Vai, Corinthians! Já. Agora o assunto é Libertadores, hein? Que jogaço, que encontro brasileiro na competição. Cruzeiro e Flamengo, hoje juntos se enfrentando no Mineirão. Quem vence essa? Passado e futuro, 2 das 3 divisões básicas do tempo que nos levam ao presente de Cruzeiro e Flamengo. Pela frente, um jogo de Libertadores, a busca por uma vaga nas quartas de final e vários reencontros. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Flamengo. Do lado rubro-negro tem gente que conhece muito bem a casa. Arrascaeta vai voltar ao estádio onde foi ídolo. O uruguaio vestiu a camisa do Cruzeiro entre 2015 e 2018. Foram 186 jogos, 49 gols, 22 assistências e 2 títulos da Copa do Brasil. Mas Arrascaeta não é o único da turma dos velhos conhecidos. Fabrício Bruno e Gerson são outros que vão reencontrar o ex-clube. Quem também retorna ao Mineirão é o técnico Leonardo Jardim. O português comandou o Cruzeiro em 2025, levou a Raposa ao 3º lugar do Brasileirão e garantiu a vaga direta na Libertadores. Agora, do outro lado, sabe que o clima não será nada receptivo. Com certeza que o próximo jogo será um jogo entre 2 equipas que têm uma massa associativa muito grande. Com certeza que estou à espera que o Mineirão esteja lotado, mas nós temos que saber jogar o nosso jogo dentro de campo, que isso é o importante. Mas depois dos reencontros, é hora de falar do jogo. Cruzeiro e Flamengo abrem nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, a disputa por uma vaga nas quartas de final. O Flamengo, dono da melhor campanha da fase de grupos, decide a classificação em casa. Já o Cruzeiro, por outro lado, voltou à Libertadores depois de 7 anos. Terminou o Grupo D em segundo com 11 pontos e agora tem no Mineirão a primeira chance de construir uma vantagem para o jogo de volta. Voltando a falar sobre passado, Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram 104 vezes. Mais recentemente, o lado carioca tem levado larga vantagem. Nos últimos 10 encontros, foram 8 vitórias do rubro-negro, um empate e apenas uma vitória dos mineiros.
Mas se o histórico pesa, o Cruzeiro tem um trunfo, o Mineirão. E é justamente aqui que a Raposa quer começar a mudar essa história. Com ingressos esgotados, mais de 60 mil torcedores são aguardados para empurrar o time, com direito a bandeirão e mosaico 3D. E podermos agora começar a pensar então no Flamengo, este jogo importantíssimo para a Copa Libertadores. Mas é um caminho que nós fazemos de processo e de continuidade. Nós não podemos estar a imaginar ou a perspectivar um jogo daqui a um mês e o que vamos fazer para chegar bem lá. Nós precisamos é de ganhar constantemente. E eu digo sempre isto, que ganhar, e a equipa que não se cansa de ganhar será sempre muito mais capaz. E para começar essa disputa, a Raposa deve entrar em campo com Otávio no gol, William no lugar de Fagner suspenso, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas formando a linha de defesa. No meio, Matheus Henrique assume a vaga do também suspenso Romero e vai atuar ao lado de Gerson. E mais à frente, Arroio, Matheus Pereira e Wesley. Caio Jorge é a referência no ataque. Já o técnico Leonardo Jardim tem alguns problemas. Por questões clínicas, Alexandro, Vitão, Everton Cebolinha e Luiz Araújo não foram relacionados. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Pressionado, o treinador português sabe que a classificação é importante para a permanência no comando rubro-negro. Mas antes disso, Cruzeiro e Flamengo fazem o primeiro capítulo de 180 minutos. Por uma vaga nas quartas de final e um futuro que faça passado e presente terem valido a pena. Edu Dracena, o coração também bate lá em Minas Gerais. O Cruzeiro é uma equipe forte, bem comandada pelo Arthur Jorge, já demonstrava isso no Botafogo. O Flamengo tem uma cobrança em cima do Leonardo Jardim, parece um afastamento ali do José Boto com os jogadores, mas é Libertadores e não tem conversa paralela. Todo mundo que hoje estiver lá vai para vencer a partida. Na Toca da Raposa 3, né, Nata? No Mineirão ali vai estar pulsando com certeza, porque é um jogo onde que todos os jogadores gostam de jogar, aquele jogo grande. E é um jogo grande realmente, Cruzeiro e Flamengo. Tomara que o Cruzeiro possa, dentro dos seus jogadores ali, né, Matheus Pereira, Gerson, esse jogador, né, o Caio Jorge, né, tentando fazer o gol, porque a gente sabe que tendo uma vitória boa para levar para o segundo jogo vai ser fundamental. Mas a gente sabe que do outro lado tem uma potência também, que é o Flamengo, jogadores com potencial muito grande, e vai ser um jogo bem equilibrado. Tomara que o Cruzeiro possa sair vencedor, Renata. Eu tenho pesadelos com o Flamengo do ano passado na Libertadores, um time que chegou na decisão e foi o campeão. Então, tem que abrir o olho, viu, Edu Dracena? Muito. Bom, quem tem que abrir o olho para a realidade, para o mundo, para o aspecto financeiro é Ronaldo Giovanelli. Tati Tavares, para você aquele bom dia gigantesco. E é o seguinte, toda vez que nós trocamos ideias por aqui, eu disse que não aguentava mais, que era muito enrolado, que essa situação não se define. Pois o final foi meio que inesperado para a fiel corintiana. E agora, Memphis fora, Corinthians priorizando a saúde financeira. Bom dia. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, a todos. Ronaldão, fica calmo, dá uma respirada, a situação realmente é dramática, foi uma negociação muito complexa, que se arrastava, né? A gente já vinha falando disso desde antes da Copa do Mundo. Ontem, logo depois da nossa entrada, né? Logo depois do programa, o Osmar Stabile decidiu. Não renovou o contrato de Memphis Depay por 2 anos, então o holandês não é mais jogador do Corinthians. Mas a gente precisa separar essa negociação em 2 partes, né? De um lado, o técnico Fernando Diniz e também o executivo de futebol Marcelo Paz, que já davam tudo como certo e que confiavam nesse desfecho positivo. E, claro, o staff do Memphis Depay. Do outro, Osmar Stabile, que é quem tem a caneta e que tem a decisão final. Ele já tinha o contrato na mesa dele assinado pelo Memphis Depay, viu, Ronaldo? Mas ele não assinou porque sofreu pressão política de aliados aqui do Parque São Jorge. Lembrando que em ano de eleição ele quer se manter no cargo, precisa
precisa desse apoio. Porém, o Corinthians divulgou uma nota dizendo que a não renovação era justamente pela saúde financeira do clube. Essa nota, os jogadores viram no ônibus a caminho do aeroporto, né? Antes do embarque para a Argentina, e foram todos pegos de surpresa. Agora, Fernando Diniz e Marcelo Paes, sim, esses foram comunicados pelo Stable ontem no CT. Aí o Memphis também se pronunciou nas redes sociais, disse estar muito decepcionado, surpreso com tudo isso, porque o acordo estava firmado desde o dia 26 de julho e já estava, como eu disse, tudo assinado da parte do jogador, e ele disse que vai em busca dos seus interesses. É bom lembrar que o Corinthians deve mais de 42 milhões de reais para o jogador. Se tivesse renovado, ia ter o privilégio de pagar de forma parcelada, mas como não renovou, o Memphis vai pedir aí o valor dessa dívida com juros e correção. Então isso pode passar de 70 milhões de reais. A qualquer momento o jogador pode ir na FIFA pedir esse pagamento e o Corinthians deve sofrer mais um transfer ban. Lembrando que o Timão já tem 3, então pode sofrer o 4º. Mais detalhes sobre essa negociação, o futuro de Memphis Depay, que está em aberto, né? Ele pode ainda atuar por um clube brasileiro. Tudo a gente vai conferir na reportagem também ao longo aqui do Jogo Aberto. Mas vamos ver agora a reportagem. Memphis Depay está fora do Corinthians. A novela chegou ao fim de forma dramática. O Timão desistiu de renovar o contrato do jogador por 2 anos. Mesmo com os entraves contratuais, clube e atleta tinham um acordo firmado desde o dia 26 de julho. Inclusive, Memphis veio até o Brasil justamente para concretizar a negociação. Em nota, o Corinthians justificou. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição e garantiu que o presidente Osmar Stable vai dar uma entrevista coletiva nos próximos dias e tirar dúvidas sobre o tema. Nos bastidores, a informação é que o presidente se sentiu pressionado por uma ala política do Parque São Jorge que era contrária à renovação com o holandês. Depois da conquista da Copa do Brasil no ano passado, Memphis deu entrevista dizendo que algumas pessoas dentro do clube torciam contra. Desde então, criou inimigos no Parque São Jorge. We suffer a lot, and if it was up to me, I will change it in one day, but it's more complicated in the club. A lot of people work against us. A lot of people inside the club work against their own club. Depois da Copa, em meio à indefinição, Memphis fazia posts enigmáticos, como esse, em que disse que perdeu pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdeu a direção. E é por isso que seguia ali. O holandês se posicionou nas redes, afirmou estar decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar o acordo e escreveu: essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Depay disparou que vai reagir para preservar os seus interesses e que também vai falar publicamente sobre o assunto. O ex-camisa 10 aproveitou para marcar o presidente do clube na publicação. O caso Memphis teve repercussão internacional. Na Espanha, o diário AS falou em constrangimento. O Corinthians deve ao jogador cerca de 42 milhões de reais. Como não renovou, o clube vai ter que pagar à vista com juros e correção. Os 42 devem se transformar em 77 milhões de reais. Memphis pode acionar a FIFA quando quiser. E o Timão, que já tem 3 transfer bans ativos, pode receber o 4º. Nas redes, a torcida se movimenta. Um abaixo-assinado para tirar o Osmar do poder já foi criado. A principal organizada do clube também já marcou protestos. Agora, Memphis Depay está livre no mercado e não descarta a possibilidade de continuar no Brasil. O jogador tem propostas de pelo menos 4 clubes do país. Maior artilheiro da seleção holandesa, ele entrou para a história do Corinthians. Disputou 79 jogos, deu 15 assistências, marcou 20 gols e conquistou 3 títulos. Paulistão em cima do rival Palmeiras, Copa do Brasil e Supercopa. Balança, balança, deixa o chefe balançar, vai balançar.
O fim da passagem de Memphis agradou o rival. O Palmeiras provocou o Corinthians e aproveitou para divulgar um banco digital com um nome parecido com o do jogador. Uma relação que durou quase 2 anos. Memphis foi a esperança, injeção de ânimo para a fiel torcida. A maneira como a negociação foi conduzida certamente marca mais um capítulo da conturbada política do Parque São Jorge. Peitado coringão, sem call, sem B.O. Sou maloqueiro na desista, nunca venho no para papá. Peitado coringão, sem call, sem B.O. Sou maloqueiro na desista, nunca venho no para papá. Fim de linha para Memphis Depay no Corinthians. Tati Tavares, eu agradeço por tantos dias que você de perto acompanhou toda essa história, os detalhes, trouxe pra gente cada revelação, cada coisa que foi acontecendo, mas no final não teve jeito. Memphis não fica no Corinthians, que tem sérios problemas financeiros. Daqui a pouquinho você volta pra gente falar mais ainda sobre esse assunto, porque tá quente, né, Ronaldão? Tá. E aí, se o Corinthians não tem como pagar, vai fazer um contrato caro, mesmo que menos dinheiro do que o outro, como que vai estrangular as finanças mais ainda? Então, menina Renata, é que tem 2 lados esse tipo de negócios, né? Porque se você não fizer também, vira uma bola de neve enorme que vai cair em cima do clube novamente. Então, acho que depois de todas essas conversas, todo o tempo que teve, até a reação do Memphis voltar para o Brasil e vir aqui negociar, abaixar os valores, porque foi o que a gente ficou sabendo aqui, abaixou os valores. E em todas as conversas que ele teve, parece que ele foi sucinto ali a abaixar e tentar fazer com que o clube não sofra mais um transfer ban. A gente percebeu isso nele, nas negociações. E a gente percebeu também que o clube, o Stabile, ele não é culpado do que está acontecendo agora. Isso é verdade. Mas não teve a habilidade para negociar mais um transfer ban, porque isso aí vai virar outra bola de neve. Ele que não assinou o contrato, como não? Então, ele não assinou. Estão dizendo aí que agora tá rodando nas redes sociais que o Stabile não assinou. Mas mesmo. O Memphis assinou e teve mais gente que assinou esse papel Mas aí. enquanto todo mundo não assinar, não tem contrato. Então, não vale de nada. não vale de nada. Chegou na mesa dele, ele precisava assinar ou não assinar, e ele não assinou. Então, mas aí eu te pergunto, a estrutura do Corinthians, o Corinthians não tem estrutura para isso. Essa que é a realidade. Cadê o departamento de marketing do Corinthians, que era para estar ajudando o presidente nessa aí? Onde vocês estão? O jurídico estava em cima tentando ver alguma coisa para não sofrer um outro transfer ban lá na frente. Isso eu fiquei sabendo. Mas o departamento de marketing sumiu? Ou ele está... Não, eu não vou falar. Por que não faz vaquinha de novo? Não, Xixi, vai fazer vaquinha para tapar o buraco lá no Morumbi. Agora estão falando de dólar aqui, de um astro que estava para fechar com o Corinthians, que eu espero que você conte. Cadê, Negão? Xalalá, Negão? Eu espero que você conte, que você está sabendo de muita coisa aí de dentro. Fizeram vaquinha para a Arena, faz pro bem. O que nós estamos esperando agora é a intervenção disso aí. É a limpeza. Porque parece que estão voltando tudo de novo aí dentro. Eles estão colocando tudo de novo aí. Então eu espero que o Memphis venha agora, que a torcida também preste atenção, os associados também, porque agora é hora de mudança. Tem que mudar e limpar. Se o Stabile merece ou não, tá na hora de ver também, colocar na balança, porque a intervenção ela tem que vir, porque tem que limpar o clube tá carente, o clube tá explodindo em dívidas, o clube não consegue achar saída, nem de transfer ban de nada aí. Mas então tá certo em não renovar com ele, Ronaldo? Sim, eu vejo sim, desse lado sim. Financeiramente... É que são 2 lados. Porque a gente não viu o contrato ainda, Edu. Que o Memphis é um cara que chegou bem, ele se entrosou. Sim. Ele hoje, ele é um torcedor do Corinthians, ele é um cara que foi importante, mas o problema é que o custo dele desde o início era caríssimo. E agora, com a situação de dívida cada vez pior, alguém usou a responsabilidade financeira. Se é o melhor critério ou não, para o time, provavelmente não seja, porque o Diniz queria contar. O Diniz falou várias vezes que queria contar com o Memphis Depay, que contava com o Memphis, e agora... Pelo jeito, não... E mostrar se é verdade mesmo esse negócio dos 40 milhões que estão falando, que agora vai virar 90. Quer dizer, se você teve a possibilidade de negociar com 40 e não deixar explodir e deixar o jogador ali com você, seria a melhor saída. A saúde financeira seria essa, de você respirar. E agora, a não sei que colocaram patrocinadores e não conseguiu mexer com o transfer ban, aí tem que explicar. O Stabile tem que explicar o que aconteceu. Mas será que o Memphis abriu mão de tanta coisa agora? Ele disse que vai cobrar tudo que ele tem direito. Será que ele abriu mão da dívida ou ele topou parcelar a dívida? Eu fico imaginando o advogado do Memphis. Ai, que tá rindo que nem você com essa cara de 90 milhões. É assim, o grande crime com o Corinthians, gente, foi quem fez o contrato do Memphis anterior. Augusto Melo. Entendeu? Não só esse, como do Pedro, como...
Agora sim, quando ele ganhou o Paulistão, quando ele ganhou o Copa do Brasil, todo mundo aplaudiu quando não caiu para a Série B. Todo mundo aplaudiu, porque o torcedor, ele quer resultado em campo. Ele não quer saber da finança, isso aqui tem isso e aquilo, se o contrato foi assim, se a garantia existe ou não, se tem transfer ban. Ele quer ver resultado em campo. E o Memphis apresentou, só que o Memphis também esse ano parecia que estava se poupando. Não parecia. Né? Mas o torcedor corintiano tinha que tirar o chapéu pro Marcelo Paes e pro Stabile. Porque realmente eles estão tendo o quê? Muita cautela no comando. Lógico, perde como jogador, com todo esse clima que o Memphis traz, entrosamento, qualidade, perde. Mas assim, é o momento do Corinthians, gente. É melhor você dever 40 hoje do que 90 daqui a um ano, porque o Corinthians não vai ter dinheiro para pagar. Independente do acordo que então faça é com o renovar? Memphis... É isso que você está querendo dizer? Não, porque esses 40 seriam parcelados para pagar o Memphis, então para você era melhor renovar. A questão é essa. Você começou falando que era melhor renovar. Peraí, a questão é... Não é melhor, Não, vamos analisar... Vamos analisar intervenção aí para limpar o clube. Não, é simplesmente... Então você fala que é para renovar ou não é para renovar, velho? Intervenção de quem? Ronaldo. Pô, alguém tem que salvar o Corinthians, a justiça tem que entrar. A justiça tem que entrar aí, porque o Ministério Público está de olho. Eu sei que é um trâmite difícil. Não, porque é um trâmite difícil. Qual é o clube brasileiro de Série A que a justiça fez uma intervenção? Mas aqui, porque tá cheio de denúncias aí. Então, as denúncias elas têm que ser o quê? Mas o óbvio... Analisadas. Mas isso deveria ter sido analisado pelo Conselho. O Conselho não analisa. O Conselho não diz amém e deixa. Então, aí também... E o Ministério... Pra isso existe conselho em cada clube. E o Ministério está pegando todo mundo pra ganhar ingresso e camisa, é pra fiscalizar. Mas se o Marcelo Paes e o Stabile renova o contrato com o Memphis, eles não iam... O Corinthians não está conseguindo pagar o transfer ban. Então, o que acontece? Eles assinam aí todo mundo... O Memphis fica. Só que vai chegar o próximo mês, não vai pagar e vai aumentar a dívida. Fazer esse pagamento. O presidente deu o recado, é responsabilidade. E tem que ser claro. Os caras têm que tirar o chapéu. Uma coisa eu vou ajudar, eu vou colaborar. Outra é o que está escrito. O contrato é escrito. Quando você se compromete por contrato, você tem um documento legal. Quando você diz, não, eu ajudo, eu vou arrumar um patrocinador, muita conversa e pouca ação. Seguinte, vamos continuar esse papo, mas antes, gente, presta visão de rede para falar de Memphis Depay e a saída dele do Corinthians não teve renovação. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. E nós estamos voltando para o Parque São Jorge com a Tati Tavares. Tati, o Memphis diz que vai se posicionar publicamente. Tem alguma previsão de uma coletiva? Ou ele vai gravar um vídeo, vai fazer uma live? E eu quero saber também se outros clubes estão interessados no Memphis Depay, agora que o acordo com o Corinthians não prosperou, não foi para frente. Oi, Renata, de volta agora em um outro cenário, só para você ter uma ideia, camisa do Memphis Depay, camisa 10, continua aqui na loja, né, na porta aqui do Parque São Jorge. Mais tarde pode ser que tirem, mas as faixinhas, olha, entrei lá para procurar aquela faixinha que o Memphis usava, né, mas não encontrei não. Acho que as faixinhas foram liberadas só pro Ronaldão aí usar, as que estão aí no jogo aberto, mas por aqui não. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de entrevista, né, o Memphis deve sim se posicionar publicamente, o staff do jogador garante isso, mas ainda não tem nada marcado, a gente está de olho nessa situação. Agora, presidente Osmar Stabile também vai dar uma entrevista coletiva, mas é bom lembrar que o Corinthians embarcou ontem para a Argentina, onde enfrenta na quinta-feira o Rosário Central pelas oitavas da Libertadores, então por isso que o presidente não consegue fazer uma entrevista antes. E uma das principais torcidas organizadas do Corinthians já marcou um protesto, que pode acontecer no fim de semana ou na semana que vem aqui na porta do Parque São Jorge, e é um protesto direcionado à diretoria. O Memphis Depay veio como uma injeção de ânimo para o torcedor do corintiano, né, que vinha sofrendo muito, não só pela questão financeira, mas também com uma seca de títulos. O jogador, o holandês, chegou, conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa, também o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, subindo na bola. Então é um cara ali que ganhou o carinho da fiel torcida, né? Ele disputou 79 jogos, deu 15 assistências e marcou 20 gols. Como eu disse, conquistou 3 títulos, então por isso que o torcedor acaba ficando chateado com essa não renovação. Lembrando que o Corinthians
Corinthians falou, né, se manifestou através de uma nota oficial falando que essa não renovação aconteceu por conta da saúde financeira do clube. Agora, a gente vai relembrar um pouquinho de como foi essa passagem do Memphis Depay aqui pelo Corinthians. Vamos assistir. Craque holandês, midiático e também um artista, dentro e fora de campo. Foi com status de estrela internacional que Memphis Depay desembarcou em São Paulo, setembro de 2024, durante a gestão Augusto Melo. Na Europa, me perguntaram por que decidi jogar o Campeonato Brasileiro. Eu penso que muitas estrelas saem do Brasil, grandes jogadores. Aqui é a meca do futebol. As crianças na Europa olham como eles jogam. A razão de eu estar aqui hoje é maior que o futebol. Quase que imediatamente, o destino Corinthians mudou de prateleira. Logo nos primeiros meses, o atacante, antes de assumir de vez a camisa 10, se tornou figura central do elenco. Ajudou o time a afastar o risco do rebaixamento e, com assistências e, sobretudo, gols, alguns antológicos, como o de bicicleta contra o Grêmio, conquistou a condição de ídolo da Fiel e também uma vaga na Libertadores. Virada a temporada 2025, a lua de mel virou casamento. E quebrando um longo jejum de títulos do clube, o paulistão veio numa decisão contra o arquirrival Palmeiras e a imagem do confronto, aquela de Memphis em cima da bola na grande final. Polêmico e poderoso, dias depois, com o início turbulento no Brasileirão da temporada passada, Depay foi apontado como responsável pela demissão do técnico Ramon Dias. O motivo? Uma declaração. These players, they need a support and a clear vision of how we play. After 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team and controlling games and playing better. Em meio àquele episódio, a responsabilidade já estava toda sobre o atacante, com bônus e, aliás, altíssimos, inclusive financeiros, e o ônus. Brotaram críticas com a precoce eliminação na pré-Libertadores e também na fase de grupos da Sul-Americana. E isso sem falar das melhores atuações pela seleção. Memphis se tornava o maior artilheiro da Laranja Mecânica e se concentrava no objetivo Copa do Mundo. Entre as idas e vindas da Europa, no Brasil, muitas vezes parecia travar uma luta solitária, quase egoísta. Contestado, dava respostas em grande estilo, com arte, como por exemplo o golaço com direito à caneta em Sabino no clássico contra o São Paulo, e também com números. No ano passado, Memphis entrou para uma galeria restrita de jogadores do timão que nesse século chegaram aos 2 dígitos tanto em gols quanto em assistências. No caso dele em particular, foram 10 passes decisivos e 12 bolas nas redes em 51 apresentações. Idolatria confirmada com a conquista de mais um título, a Copa do Brasil. Foi responsável direto pela eliminação do Palmeiras nas oitavas, tendo marcado também em um dos jogos da semi frente ao Cruzeiro e ainda na grande final. Aqueles 2-1 para cima do Vasco no Maracanã. The people at home, the people in the stadium, in the favelas, the people that support us, some things are bigger than just this title. So it's about to be beautiful, I think. It's time for revolutionary because this team needs to change, yes? De 2025 para 26, a situação mudou. É bem verdade que o holandês esteve em campo nos 2-0 diante do Flamengo, que lhe rendeu o 3º caneco com o manto alvinegro, o da Supercopa do Brasil. Só que fora isso, Memphis Depay deixou a desejar. Uma lesão na coxa atrapalhou os planos, inclusive na Copa do Mundo. O camisa 10 foi ao Mundial, mas como reserva participou pouco e encerrou o semestre corintiano com apenas 14 jogos, uma assistência e o gol contra o Santos pela 6ª rodada do atual Brasileirão. Contrato não renovado, fim do casamento, e no total ele deixou o clube com 79 jogos, 20 bolas nas redes, 15 passes para gol e as 3 conquistas. Que siga agora então a vida mosqueteira sem Memphis Depay. Já já vai começar o debate e claro que queremos falar muito dessa situação do Memphis Depay. Já estava prontinho esperando pelo Corinthians e não teve assinatura de contrato. Agora vamos falar...
Ronaldão, o que tá acontecendo aí, Rona? Nós queremos saber a verdade, né, menina Renata, desse negócio do caso do Memphis, né? Se realmente o que aconteceu, porque só faltou o presidente assinar. Ou que não aconteceu. Ou se realmente é saúde financeira, que realmente estão pensando no clube. Então a gente fica aqui desse lado com a caneta tentando entender. Quer dizer que o contrato não veio, mas a caneta ficou na mão, é isso? A caneta ficou na mão, a caneta e todo mundo ficou na mão. Todo mundo ficou. Agora, quem tá certo aí? Quem tá certo, quem tá errado? Agora que tá voltando toda aquela ratazana, estão voltando. Então isso aí é preocupante. E por que estão deixando? Na caneta. Né? Você falou da caneta, porque agora na caneta tá voltando todo mundo. E isso aí tem que ter uma providência aí, nome. Tem que ter uma interdição já pra mim. Tem que mudar. Tem que lavar. Para com isso aí, negócio. Tiquitita Um dos mais assíduos defensores da permanência do Memphis Depay no Corinthians era Chico Garcia. Se manifestou a favor, quase que fez campanha também. O Memphis queria, o Corinthians não quis e não pôde pagar. E agora, Chico, boa tarde. Boa tarde, Renato. A vontade que eu tenho de passar o programa assim, ó. Um cotonete? Porque eu já ouvi tanta groselha desde o começo, né? Que, especialmente quem tá do meu lado aqui, então é a vontade que eu tenho de passar o programa assim. Mas você ouviu aonde? Aqui? Aqui, né? Aqui, os seus amiguinhos aqui, Rony. Não, os amiguinhos estão aí, ó. Tô tudo com medo, ó. Tá tudo de fralda. Os amiguinhos tá tudo de fralda. Tudo tomaram taca do meio. Todo mundo tomou todo caneta. mundo comemorando aqui. Perderam o título e estão comemorando. Tudo comemorando. Então dá uma olhadinha no Cicinho, no Edu Dracena e também no Capelani. Corinthians complication. Bye, see you, bye. Corinthians complication. Complication. No money, Edu. Bye. Capela, bye. No money. Mas tem que receber. A saúde financeira do Corinthians. Marcelo Paes, presidente do Corinthians, sabe? Parabéns pela atitude. Tem que ser exemplo, tem que cortar na carne. Parabéns, responsabilidade. Responsabilidade. É isso aí. Agora, seguramente foi uma decisão super difícil não renovar com o Memphis Depay, que tem apelo com o torcedor, que é carismático, que até se identificou rapidamente com o clube, teve um resultado desportivo, com títulos, com gols importantes, deixando rivais de lado, Marco Aurélio Cunha. Mas o holandês não fica no Corinthians. Boa tarde, bom almoço, doutor. Boa tarde, bom almoço a todos. É uma pena que ele não fique, né? Um atleta importante na história do Corinthians, fez um belo trabalho. Eu creio que talvez o processo todo tenha sido errado. Se já se tem notícia, já se sabe, já tem cálculo que não é possível fazer a renovação, não se cria a expectativa que foi criada. O que mais aborrece o torcedor é quando você cria expectativa. Então, criou-se uma expectativa favorável, de repente vem essa ducha de água fria. Uma pena, doutor. Ele amassou o São Paulo, deu caneta e tudo mais. Olha bem, eu torço pelo futebol. Eu quero que o meu time ganhe do Corinthians com o Memphis. Eu não quero... Sonho meu! Agora é impossível, né? Mas é isso. Futebol é você vencer os outros times bem. Vencer time ruim não adianta. Não adianta não. Não adianta, é ruim ganhar de time ruim, viu, gente? Tem hora, doutor, que eu até comemoro empate com um time bom. Então, é necessário. Aí eu fiz, é doideira. Mas é o seguinte, doideira, você vai ver. Doideira é o que aconteceu de 2024 até agora com você em Memphis Depay. Olha a história. Eu não vou. Agostinho Prato que combina, eu tava assim Memphis, com ele, bye. Vai, bro. Eu vou chorar. Sim, esse estará entre nós. Não é possível. Hello. Congratulations. How we doing, man? I'm in front of the picture. No, man, no, girl. Picture. Woman. Picture for selfie. Eu não quero criar uma expectativa de que se ele vai jogar, não, porque eu não conversei com ele ainda do Memphis, pessoalmente, para saber como que ele tá. Hoje eu anuncio que Memphis Depay está longe do Corinthians. Ele não continua no Corinthians. Sinto, mas vou te deixar. Eu já não me sinto bem com sua presença. Seu tempo acabou. Vai, tchau e bença. Perdendo já. Não, ele chegou. Perdendo já. Menina Renata, e o contrato de um astro é diferente, envolve muitas coisas. Vamos ver. Ele foi buscar o pai. Is this Renata Pan? Best friend do mundo?
Brasil, jogo aberto. Todo mundo dominou direito. Todo mundo falando sujo no Serasa, ninguém quer pagar e querem falar do Corinthians. Todo mundo devendo, falando e quem fala do Corinthians. O pessoal tá devendo, que esse é dor de cotovelo. My name is Memphis Depay. My name is Renata Depay. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Você vai, menino! Você vai, menino! Vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus. Partiu. Welcome. Thank you so much. Isso. Gago não presta, hein? Valeu, rapaziada. Menina Renata, e o contrato de um astro é diferente, envolve muitas coisas. Essa aqui é a verdade. Quando não tem dinheiro é assim, é verdade, pô. um contrato do dinheiro não é assim, um contrato do não é assim, um contrato do não é assim. Eu estou até emocionado com isso. Mas é emocionado. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Gente aqui, tirando aquele sarro, aquela casquinha. Mas tem muita gente triste pela não permanência do Memphis no Corinthians. E ele mesmo se manifestou na sua rede social verificada e disse o seguinte: estou muito decepcionado ao saber que o Corinthians decidiu não honrar o acordo que tínhamos para prorrogar meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação havia sido explicitamente acordada pelo presidente, bem como pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro. No entanto, algumas pessoas decidiram descumprir esse compromisso. Foi estável. Calma, não acabou. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo do processo. Mas agora me vejo forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas saibam que não deixarei passar em branco essa conduta inaceitável. Ô, negão, esse fundo musical pra quê, negão? Para que isso aí, velho. Deixa eu falar. Foi estável, velho. Foi estável. Ele viu alguma coisa aí que ele tem que explicar. Você tem que explicar, velho. Se era bom, se foi feito tudo bom, tudo bonitinho no papel, se tava tudo certinho, se só faltou assinar, o que tava faltando, se era mesmo. E por que só eu falo agora, Chico também, Chico? Você tem que falar também, explicar o que tá acontecendo. Inexplicável. Eu ia falar se ele renovasse. Como não renovou, é com você. Fica tranquilo. Ele não renovou? Inexplicável, Chico. Ele tava bom, agora parece que piorou. Ô, Cicinho, fica na tua. Eu só falo esse na parte vai boa. colocar arboleda aí. Peraí, mas o Cicinho sempre falou que o Memphis gostava de um turismo. Acabou ele falava isso o tempo todo. É porque ele convivia com o Rames e com o Arboleda. Ele desapareceu. Mas o Arboleda foi bem ontem lá na Bolívia. Ah, ontem ganhou título. Será que foi porque ele estava turistando na Bolívia? Boa, hein? Você tá rápida hoje. Não, eu não tô, não. Agora, Capelanes, você que é um exímio conhecedor dos bastidores corintianos. O que pegou? Foi só o dinheiro? Ou era muita vantagem apenas para o Memphis? Gente, eu super respeito a opinião de todos. Sempre é importante começar, sempre que eu vou começar da pancadinha agora. Quem cai no conto do Vigário que, foi por causa do dinheiro, o Corinthians emitiu uma nota oficial ridícula, que é o retrato da atual gestão do Stabile. A gestão acabou, chega. Quem cai nesse conto, quem compra a ideia que, somos aqui responsáveis, é uma gestão que tem transparência, que pensa no bem-estar do Corinthians, acabou a farra, né? Tá só começando. Nada a ver. Gente, atenção. Eu não sei se o Stabile, pelo estatuto, ele vai ter a possibilidade de lançar candidatura ao final do ano, porque o estatuto é dúbio. Tem muita gente que entende que ele não pode lançar candidatura, tem muita gente que entende que sim. Então, como não tem nem data marcada, mas vai acontecer em novembro, não se sabe ainda se ele vai ou não vai. O que acontece? Se o Memphis Depay renova, o Stabile, ele fica bem com o torcedor corintiano que queria a permanência. Só que ele se queima com os conselheiros, porque o Memphis Depay virou uma bandeira política. Quando o Corinthians ganha a Copa do Brasil e o Memphis Depay corretamente cobra os conselheiros, tem gente jogando contra o Corinthians, influenciando diretamente. Fabinho Soldado esteve aqui semana passada. E ele mesmo sabe que a interferência política no dia a dia do CT é impressionante. Só que o que acontece? Se o Stabile não renova, ele perde o apelo popular do torcedor, mas ele pode ganhar o quê?
votos dos conselheiros. Então não é sobre futebol, é sobre política, é sobre interesse, sobre toma lá da cá. E o presidente até agora calado, ao lado do Marcelo Paz, que é um funcionário, só que não tem moral nenhuma. Eu adoro o Marcelo Paz, só que ele acertou a venda do André, aí tem que voltar atrás. Ele estava acertando o contrato, a renovação do Memphis, tem que voltar atrás. O que você está fazendo aí? Se você não tem carta branca, pede o boné e mete o pé. Então o Corinthians, infelizmente, ele está infestado de gente incompetente. Precisa mudar. Agora eu faço uma pergunta. Quem vai assumir essa bucha no final do ano para o próximo triênio do Corinthians com esse estatuto, com esses conselheiros que não param de mamar na teta do Esporte Clube Corinthians Paulista? Ontem a gestão acabou e o Corinthians, infelizmente, está fadado ao fracasso com essa gentalha presente no clube no dia a dia. Agora, do jeito que o Corinthians preza pela democracia e é uma bandeira do clube, da torcida, o presidente vai ter que se manifestar publicamente, não é só o Memphis. Se tem alguém que vai ter que marcar uma coletiva, responder as perguntas, falar sobre responsabilidade financeira, acordo, coisas que estavam apalavradas com o Memphis, é o presidente. Eu acho que ele deve isso até pela magnitude do Memphis Depay, que é um jogador que veio com um salário maior, com condições melhores, com um contrato que não é normal nos padrões brasileiros. Não foi esse presidente que fez, mas ele continuou e ele zelou pelo contrato. Ele era vice. E aí agora ele estava muito interessado até o último momento em todos os termos do contrato, do novo contrato. Então, o Stabile vai ter que se manifestar, vai ter que falar. Tem uma previsão de que ele fale nos próximos dias e realmente a gente precisa entender, porque o argumento da saúde financeira não se sustenta justamente por tudo que o Capellantes falou. Até porque algumas benesses, vamos lá, que estavam no contrato, empresas parceiras se ofereceram a pagar no dia em que ele decidiu pela não renovação e ainda assim ele não quis renovar. E aí eu fico me perguntando... Chico, mas será que isso é verdade? Será que isso aí era certo? Porque eu não consigo acreditar nisso. É uma informação do Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, que 2 empresas iriam bancar o auxílio moradia dele. Então que ele diga que empresas eram essas, é que eu não quero fazer merchan aqui, mas é uma companhia aérea e uma outra empresa lá, enfim. Mas 250 pau por mês, 250 mil por mês. Auxílio moradia. Auxílio moradia é bom, né? Incluso no valor de 2 milhões de reais. Mas nós não podemos ver isso. 250 mil. Nós não podemos ir pelo lado da visão. Por exemplo, eu não concordo com o que o Capella falou, porque o corintiano, assim como o Capella, está tão machucado que quando pega uma gestão que começa a ter um mínimo de responsabilidade, já começa a ver do outro lado. O Marcelo Paz sentou aqui e ele falou o quê? Que o Corinthians, a partir da gestão dele, ia tratar as coisas com responsabilidade. Ele queria renovar, Cicinho. Não, peraí, ele queria renovar. Ele queria, mas não, concordo, peraí. Ele queria renovar. Tudo bem, ele falou que não faria loucura. Mas 2 milhões de reais é loucura. Loucura é pagar de Mas só que aqui, deixa eu te falar, o cara quando é responsável, Capella, o cara quando é responsável, já deve 40 milhões. Aí o que acontece? Ele vai agir com responsabilidade. Ele fala assim, Memphis, vamos renovar. Só que o mês que vem não vai ter dinheiro para pagar. De 40 já vai para 48, porque tem a dívida que vai aumentando. Não tem para pagar o elenco, então. Mas aí fecha as portas. Mas não tem para pagar o transfer. Os caras estão devendo quanto de transfer ban? Tudo bem, mas esse transfer ban vai ter que ser pago em algum momento. Só que o time precisa entrar em campo. Tudo bem. Jogar. Exatamente, mas só que se ele não vai conseguir pagar o salário do Memphis. Então mas não vai pagar o salário do Yuri Alberto também, mas o Memphis, que é mais caro. Mas só que os caras têm contrato do Memphis, acabou. Ele tem a possibilidade de não renovar. Tudo bem, aí chegasse dia 31 de julho e dissesse, Memphis, não vamos renovar. Porque 10 dias, 15 dias enrolando o cara... Eu gostaria de saber se mesmo no contrato tem algum jogador no Corinthians que ganha mais que o Memphis. Nesse novo contrato, o Yuri ganha mais. Mas quem disse isso? Os caras são tão Memphis. Quem disse que salário e direito de imagem é uma coisa, e o bônus e outras coisas prometidas. Mas pela informação, gente. O salário do Yuri seria maior. E porque esse tempo todo o Memphis tinha contrato com o Corinthians e não estava treinando. Se o cara tem comprometimento com o clube, por que ele não estava treinando nesse tudo? Ele vai fazer o quê? Mas só que antes disso ele tinha contrato. Esse argumento não se sustenta. O Wesley estava treinando no Corinthians e nem acertou com o Corinthians. Mas esse argumento, os caras querem o quê? Quer continuar sendo enganado. O Marcelo Paz esteve aqui e deixou bem claro que com o novo contrato o Corinthians teria a possibilidade de acertar. Então não foi por questão financeira responsável. Então vocês acham que eles fizeram isso de pirraça? Política! Não é pirraça, é política! Ele não quer se queimar. O cara que estava responsável pela saúde financeira sentou aqui, nesta cadeira, e disse, nós queremos renovar e nós vamos renovar. Isso! E aí do nada o presidente vai lá e diz que não. Mas peraí, ele falou é a intenção, mas ele queria renovar. Eu já sentei nessa cadeira e falei que o São Paulo ia ser campeão brasileiro. Só que as coisas mudam por quê?
quê? A gente vê que já não tem mais condições. É o caso do Corinthians. Até então, eles viam... Mas é que decidisse antes, Memphis pra falar o que aconteceu. Nós temos que esperar o Memphis também. Bye, my friend. Você tem que estar Olha, feliz essa mesmo. história tá muito mal contada, mal explicada. Ah, tá. Bom, olha, se você... Everton Guimarães, vou aproveitar para pedir a sua opinião. O Memphis Depay queria, o Corinthians acabou não renovando, não aceitou mais uma prorrogação de contrato e agora... Dizem que aí em Minas alguém teria interesse em Memphis Depay, é verdade? Buenas! O galoteiro que não é. Buenas, muchacha. Hoje estou depauperado com uma sinusite. Tô na raça, porque nenhuma sinusite vai me derrubar num dia tão importante de estar aqui dizendo ao Brasil aquela frase célebre do filósofo contemporâneo Francisco de Oliveira Garcia. E essa frase, ela é muito, embora curta, ela é muito profunda, né? No money, no game. No money, no game. Então, se não tem dinheiro, não tem jogo. Parabéns, Corinthians! Parabéns, Corinthians! Parabéns, Corinthians! As dores do Memphis Depay, ele que cure. As dores do Memphis Depay, ele que cure. Se ele tá chateadinho, 250 mil de auxílio moradia, isso é um tapa na cara do torcedor do Corinthians. Que moradia é essa, meu irmão? Se fosse 25 pau, se fosse 25... Tá rindo de quê? Do Milco Bozo, Chico? Se fosse 25 mil, ou se fossem 25 mil, já seria um absurdo. 250 mil de auxílio moradia. Vocês estão de brincadeira. Independentemente de ter uma ou de terem duas empresas para pagar essa conta, isso é um escárnio. O Corinthians está correto. Aí daqui a pouco alguém vai gritar, não sei se o Francisco, filósofo, está aqui, ou se o Ronaldo, daqui a pouco vai gritar, ai, tá todo mundo feliz porque tá com medinho. Eu não tô nem aí. O problema é o escárnio de uma renovação pagando 6 pau por mês. De custo para um cara que o custo-benefício dele é péssimo. De onde ele tirou 6 milhões? Você está inventando já. De onde ele tirou? O final da operação mensal dele é de 6 milhões por mês. E se o Mineiro contratar, o que você vai falar? Se o time mineiro seu aí contratar, o que você vai dizer? Presta atenção. Quer vir jogar aqui? É dentro das nossas condições. Mas o Cruzeiro já desmentiu. O Cruzeiro não tem interesse, não teve procura, não teve contato nenhum com o Memphis. Mas se quiser jogar aqui, primeiro fala comigo. Eu abro as portas, mas tem que ser nas nossas condições. Mais de 800 mil por mês, nós não pagamos. Ixi. 6 mil. De onde ele tirou 6 milhões no mês? Ué, 40 que tá devendo, mas o salário novo diluído mensalmente... Mas 80 agora, Cicinho. 80 amanhã. A dívida, ela só seria parcelada, ela continua existindo no Memphis e Corinthians. Vocês entenderam um ponto importante. Vocês tratam sem como o se isso não existisse. Não, mas é que você tem que pagar a dívida agora sem o cara. Você ia ter que pagar com o cara aqui. Qual é o problema da dívida? Mas isso que você não tá entendendo. Então os conselheiros que vêm a público e digam porque eles não querem o Memphis. Aí é uma boa. Faz uma opinião pública e todo mundo diz, eu não quero Memphis, eu também não. Se manifesta. Mas só uma sublinhada, vocês não entenderam ainda qual é o problema do Memphis ter saído. Porque tudo bem, a dívida ela é alta de qualquer jeito, ele dentro ou fora do clube. Só que ele dentro do clube, o Corinthians atrasa, ele entende, o jogador não entra na justiça, não tem rescisão de contrato. Mas só que vai aumentando. Mas é melhor você pagar 40 milhões de reais pro cara parcelado ou agora ter que achar 70, 80 milhões de reais do nada sem ter dinheiro. Uma hora vai ter que pagar, ué. Então, mas é melhor parcelar dele. Se atrasasse um mês, ia ter que pagar tudo, cara. O cara saiu, agora vai ter que pagar. É um novo contrato. Você acha que tem cabimento 250 mil de moradia? Não, isso é outra coisa. Outra coisa estava no contrato. Nós podemos questionar isso, não tem problema. Um contrato viável de 2 milhões por mês. É viável. Não é só isso, Capelani. Como é que você avalia a temporada do Memphis Depay desde janeiro até agora? Ruim porque ele se machucou. Ninguém escolhe se machucar. Segundo informações, se atrasasse uma parcela dos 40 milhões, ia ter que pagar tudo. Mas tá certo. E você acha que o Corinthians ia pagar os caras? Mas vai ter que pagar, se de qualquer maneira. Mas tudo bem, agora ele vai ter que receber na justiça. Agora o Corinthians vai ter que tirar amanhã, não sei da onde. Vendeu 70 pra vai tirar amanhã, não. É igual tirou pra pagar. O Corinthians não pagou transferban até agora, vai pagar em um dia o mês. Vamos lá, vaquinha, Ronaldo. Começa a vaquinha aí. Aí perde ponto no Campeonato Brasileiro e quer pra Parabéns, recadinho YouTube, quero
continuar essa prosa aqui no Jogo Aberto, gente, não tá batendo. Olha, enquanto esperávamos aqui a discussão, já passamos por tantos assuntos que eu nem sei por onde... Bom, vamos voltar então, né? Edu Dracena. Esse é um problema. O Corinthians precisa explicar o que aconteceu e o Memphis também. E aí a gente vai poder ter uma... Hoje é tudo... informação do fulano, disseram aqui, ali. Alguém viu o papel, viu os números? Eu não. Eu acho tão engraçado que falam nos números por quê? Porque o Marcelo Paz falou, porque o outro falou. Não, gente. O Corinthians vai ter que explicar e o Memphis também. Eu tô só esperando. E a questão que a gente sempre fala da responsabilidade. Muito aqui vai se falar, porque tá com medo. Não, não é. Se a gente fala da questão da responsabilidade, tem que começar agora e ser transparente. Eu acho que se de repente o presidente chegar aqui, vem cá, a situação do Corinthians é delicadíssima. Então a gente tem que cortar na carne. Então vai sangrar um pouco agora, para depois a gente colher na frente. Então não adianta a gente inflar a nossa folha salarial renovando com o Memphis. Então deixar bem claro, é claro que o Memphis entregou, ganhou títulos, aí isso é legal, é ídolo da torcida, bacana, mas chega uma hora que não vai fechar as portas do Corinthians por causa do Memphis. Então Edu, temos que entender, se fosse esse o motivo, eu levantaria aqui e aplaudiria. Se fosse esse o motivo, saúde financeira, a partir de agora vamos estancar a dívida, pô, parabéns, Osmar Stabile, isso mesmo. Mas vende o Yuri Alberto agora, vende na janela, mas como que a gente vende sabe, como a todo Renata acabou mundo, de falar. bota a base pra jogar, com risco, inclusive, de cair pra... Isso, claro. Ó, nós vamos cair pra Série B, mas nós vamos reconstruir o clube. Não, ninguém vai falar isso. O Crespo, quando falou que o São Paulo ia brigar por 45 pontos, demitiram o Crespo. O Luiz Gustavo, quando foi pra mídia falar mal do São Paulo, tiraram ele do São Paulo e tá brilhando no Furacão. O Memphis falou isso aí, o que eles fizeram agora? Também não renovaram com ele. Sabiam que na previsão... 15 segundos. Você aceitaria o quê? Você é corintiano? Eu aceitaria. Ô, Chico, fica na tua, Chico. Eu aceitaria. Tavares, você já percebeu que aqui no debate tá todo mundo abordando vários aspectos, o financeiro, a idolatria do Memphis, a questão política. E aí, alguma novidade, alguma coisa diferente, alguma manifestação? Conta tudo. O hino mudou, só assim. O Negão, fala que isso aí, Renato, o debate tá quente por aí, tô escutando aí todas as opiniões, o Chico que tá aí, ó, bravamente tentando entender melhor esse lado do Memphis Depay. E olha, quero trazer também uma informação de bastidores, porque ontem o presidente Osmar Stabile foi para o CT para conversar com o Fernando Diniz e o executivo de futebol Marcelo Paz. Esses dois, eles davam tudo como certo, tudo como encaminhado até serem pegos de surpresa e o Stabile não assinar essa renovação de contrato. Mas ele não conversou com o elenco pessoalmente. Esperou os jogadores pegarem um ônibus, irem para o aeroporto. E aí esses atletas ficaram sabendo da não renovação pelo celular, assim como os jornalistas. Isso não pegou nada bem no elenco. Eles queriam que o presidente tivesse falado isso pessoalmente. Então, essa é a informação agora de momento dos bastidores. Agora, um pouquinho mais sobre os próximos passos do Memphis Depay. Como vocês estavam falando, o staff do jogador agora vai em busca dos interesses do atleta por conta da dívida que o Corinthians tem com o jogador. Era de 42 milhões de reais. Como não renovou, deve passar para 77 milhões de reais e o Memphis Depay pode ir a qualquer momento na FIFA para pedir o pagamento dessa dívida à vista, com juros e correção. Então, se o Corinthians não pagar à vista, vai receber aí mais um transfer ban, lembrando que já tem 3 ativos, está impossibilitado de contratar novos jogadores. Sobre o futuro do Memphis Depay, como ele fez uma Copa do Mundo bem discreta, né? Atuou em 3 partidas pela Holanda, saindo do banco de reservas em todas essas partidas, ele não chamou muita atenção do mercado da bola. Teve ali interesse da Turquia, da Arábia Saudita e do México. Mas o Memphis Depay se adaptou ao Brasil, quer ficar por aqui e agora o staff do atleta garante que ele vai ouvir propostas. E que tem pelo menos 4 clubes brasileiros que estão disputando competições sul-americanas interessados no jogador e que agora ele vai ouvir. O Everton já garantiu que o Cruzeiro não está na parada. Fala-se muito aí sobre o Rio de Janeiro, uma possibilidade de Fluminense, Vasco da Gama, mas ainda não tem nada confirmado. O jogador vai ouvir essas propostas mais pra frente. Quero saber de vocês aí se cabe no time de vocês, né? Renata, eu queria saber também de você. Mas antes de saber, vamos ouvir um pouquinho de Fernando Diniz e Marcelo Paz, porque esses dois ficaram vendidos nessa negociação, porque contavam com o Memphis Depay já na Libertadores. Ele se manteve em treinamento, obviamente é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com o percentual de gordura baixo, ele está com o teste de força na média do grupo. Então o Memphis está apto
a condição dele individual de contribuir. O mais importante para mim é que a gente está muito próximo de contar com ele. E todo mundo sabe, eu não tive ainda o privilégio de contar com ele aqui desde que eu cheguei. Ele foi, desde que ele chegou no Corinthians, um dos jogadores mais decisivos. E é um cara que tem um brilho diferente. E ele vai nos ajudar muito. Estou ansioso para a renovação, está muito perto de acontecer. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico para ser decidido e a gente respeita isso. Doutor Marco Aurélio Cunha, e agora os próximos passos? O Corinthians vai ter que pensar em pagar esse transfer ban e vai ter que esperar para ver o que o Memphis Depay poderá acionar na justiça, poderá fazer, porque ele prometeu que vai ter uma espécie de retaliação. Eu não faria retaliação. Acho que quem sai deve sair sempre de cabeça erguida. Mas, doutor, é a dívida que ele tem. Dívida se estabelece intramuros, num tribunal, numa ação contrária para receber seus direitos. Mas nunca falar mal do clube que ele foi campeão, que ele fez história, que o torcedor gosta dele. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento tem todo o direito. Mas eu não faria, eu sairia pela porta da frente e usaria os bastidores e a justiça para receber aquilo que ele tem direito. Você está falando, doutor, pelo que ele disse na nota e tal? Eu evitaria. Mas tem um outro ponto da nota em que ele fala assim, que não arcaram com o compromisso, né, o acordo que foi feito. O que me leva a crer é que esses 15 dias, né, porque o staff dele diz que desde o dia 26 de julho já tinha um contrato na mesa, de que nesses 15 dias estava tudo sendo combinado com ele, tanto que ele volta da Espanha, começa a treinar, espera a assinatura do contrato, vai no jogo contra o Inter, vai pro camarote, aquela coisa toda. O jogador estava achando que ia renovar, e aí chega no último dia e não renova. Fez exame médico, Fez 2 dias de exame médico, análise clínica. O cara fez exame médico para renovar o contrato. Mas é a primeira vez no futebol isso que acontece? Não é a primeira vez. Nesse caso... De fazer exame, for lá tudo certo e faltar assinatura. Esse caso é um caso raro, se eu não estou equivocado, tem que puxar na memória. Achei 2 oportunidades e aconteceu a mesma coisa. O cara que tinha vínculo com o clube faz o exame médico porque é um protocolo pedido, orientado pela CBF para renovar. Capela? Só não lembro de cabeça agora. Posso te ajudar? Sim. Ele teve, nesse meio tempo do contrato, ele esteve na seleção da Holanda. Sim. E lá ele prestou serviço lá. Perfeito. Então, quando ele volta, e quem pagou o salário dele também, uma parte do salário dele lá, foi a Holanda também. Ou a FIFA, se eu não me engano. Uma coisa assim. É a FIFA. Tem razão. Então, quando ele volta, não sabe se ele está bem ou não. Perfeito. Porque ele volta de uma competição. Então, o doutor tá aí, que é médico, ele sabe disso, tem que fazer um exame daí. Exato. Doutor. Mas quando o cara então, vem não se questiona o exame. Se questiona a forma que foi levado esse contrato. Eu não estou questionando o exame. Eu não estou questionando. Então, você não começa a mudar as coisas. Não faz circo. Porque você não é corintiano. Não faz circo. Você não é corintiano pra ficar mudando as coisas aqui. Questionando o exame médico. Eu tô falando que o cara tava no raio que o parta. O cara veio pro Brasil, voou pra cá, fez o exame pra renovar e não renovou. E tem que explicar se é político ou não. É político. Tem que explicar. Porque se tá conduzindo até agora, se o Marcelo Paes conduziu até agora, que pra mim é um cara espetacular no meio do futebol, é um cara corretíssimo, vai ter que explicar esse andamento. Agora, começar a colocar coisinhas de exame, de não sei o quê, isso não cabe. E o Memphis também tem que falar o que aconteceu. Se realmente o Estado ele pisou na bola aí, porque já chegou ao limite a torcida. Ninguém aguenta mais tanta coisa errada. Você tá entendendo? Então você não mude as coisas aqui. Eu não mudei. Antílope, atenção, eu não estou questionando a questão médica. Eu só estou falando que o cara sai do raio que o parta, pós-Copa do Mundo, faz aqui o exame médico, vai pro estádio do Corinthians, sem contrato, vai pro estádio assistir o time, tá à disposição para jogar. O Marcelo Paes fala que quer renovar, tá tudo certo e não renova. O Diniz, eu tô contando com ele quinta-feira. O Diniz falou isso. Mas quando ele tinha contrato, ele tava de férias. É que vocês estão só lembrando. Ele saiu da primeira fase. Ele tava trabalhando. Todo mundo teve férias. Todo mundo teve férias. Ele tinha 15 dias para estar aqui. Os jogadores tiveram férias. Então, e deram 20 dias para ele férias. Depois ele tinha mais 15 dias para estar aqui. O Memphis tem 3 meses, 1 mês para se preparar para a Copa, na Copa e pós-Copa. Doutor quer sublinhar. Dá uma brechinha para mim. Por favor, doutor. Pior que noiva para casar. É o seguinte, vocês estão falando... Vocês podem ficar à vontade para falar do Corinthians. Vocês podem ficar à vontade para falar. Vocês adoram falar do Corinthians. Pode ficar à vontade. Quem, Ronaldo? Olha o doutor. Só, nós estamos falando do caso mais emblemático, que é o do Memphis, mas outro dia aconteceu isso com o Alisson.
Quem? O Alisson fez o São Paulo, o Dorival queria o Alisson no Corinthians. Verdade. Acertou tudo e tal. Foi almoçar, não estava mais acertado. Mas pediram dinheiro. Gente, mas qual é a parte que vocês não conseguem entender? Que até assinar um contrato você pode falar o que quiser, qualquer lado. O Memphis acabou o contrato do Memphis com o Corinthians quando? Dia 31. Que dia é hoje? Olha a distância. Então, o contrato acabou. Acabou. Seria possível uma renovação automática? O Corinthians não pode contratar ninguém, tem o Memphis. O Corinthians não teve interesse. Acabou. Eu não acredito nisso, Rê. Mas que dissesse há 15 dias. Mas deixa eu falar uma coisa, gente. Rê, mas o Marcelo Paz esteve aqui no programa exclusivo nosso. O Marcelo Paz, abertamente, como um cara transparente que é, ele abriu o jogo. Ele queria o Memphis. Capelanes, quantas vezes na sua vida você não pensou numa coisa e até o último segundo você ficou naquela vou, não vou, tem uma Até proposta, hoje. aceita, todo mundo. Mas como Só que ilude o o Corinthians não torcedor. quis. Agora o Corinthians vai ter que publicamente explicar. Mas ilude o torcedor. A torcida vai cobrar. É A isso aí. torcida quer uma explicação É isso aí, e ela verdade. precisa acontecer. E vamos para o YouTube, seguimos e recadinho. Vai! Everton Guimarães. E a partir de agora, Memphis Depay vai ter que pensar no seu futuro, longe do Corinthians. E o Corinthians precisa dar uma satisfação, Não quero explicar o que aconteceu. E aí, Everton, como é que você projeta esse futuro imediato? Renata, um futuro de reorganização, sem o Memphis para o custo não ficar ainda mais difícil de ser quitado. O Diniz quebrando a cabeça para montar o time sem ele, sem os jogadores contundidos e tal. Não tem outra alternativa. Esse serviço, entre aspas, muito entre aspas, sujo, o Marcelo Paz está ajudando a fazer. Doa a quem doer. Inclusive, a turma do Ulisses Costa, Advogados Associados, hoje representada aí no programa por Chico Garcia e também pelo Capelanes. Só rapidamente, Renata, uma pessoa da alta cúpula do Cruzeiro estava assistindo a gente, acabou de me enviar uma mensagem aqui dizendo que é uma grande mentira que o Cruzeiro tenha demonstrado interesse pelo Memphis ou feito qualquer tipo de contato. Essa pessoa está vendo a gente agora e diz, pode desmentir aí, isso não aconteceu. Nós não somos loucos a ponto de trazer problemas para cá. Ponto. Isto posto, Palmeiras 3-0, Palmeiras vence 3-0, Cruzeiro vence 2-0 e o Galudo empata com o Red Bull Bragantino 1-1. Beijo na alma. Olha, rápido e rasteiro nos palpites, hein? Bom, Everton, então, com a informação que chegou para ele, que não há interesse e nem negociação entre Memphis Depay e Cruzeiro. Agora, você imagina que ele possa ir para outro clube aqui no Brasil, que possa ter negociação, Rona? Oi? Oi. Oi, tudo Você bem? acha que além do Corinthians tem algum outro clube interessado e com dinheiro para pagá-lo? Eu espero que primeiro ele faça diferente do que fez essa direção aí do Corinthians, que ele mostre o que aconteceu realmente, depois ele siga o caminho dele e procure na justiça o que for de direito dele também. Eu espero que ele pelo menos mostre isso e ele pode ser um grande... Sem chorar, ele sem pode chorar. ser um grande marketing para nós. Coração é normal, a gente tem, Ele pode ser todo mundo passa por isso. Ele pode ser um grande marketing. Cadê o balde? Corintianinhos da internet. Corintianinhos da internet aí, pera um pouquinho. Eu espero que ele seja o mentor dessa reviravolta que o Corinthians possa ter agora. Dessa limpeza. Porque nós estamos esperando faz tempo, o Corinthians está sucumbindo aí, daqui a pouco 3 bi nas costas de contas. Isso aí é uma aberração. Eu espero que ele possa ser o começo, o marketing de levantar essa bandeira e limpar o Parque São Jorge. É isso que eu espero de você, Memphis. Depois, desejo a você todas as alegrias do mundo aí. É limpar com a vassoura, né? O que o Ronaldo está falando é tão importante que se o Memphis for o símbolo de uma reconstrução, pô, nós estaremos aplaudindo. Seria um mundo ideal, né, Gente, volta Mas pra é que, terra. vamos lá, né? Nossa, não é corintiano, Eu tô torcendo para que o Corinthians... Se ele não for, o torcedor vai ser esse marketing, então. Se ele não vai ser a torcida, vai ser todo mundo, velho. O Memphis é o símbolo da destruição. Tem gente acreditando Vocês querem falar do Corinthians, velho. Vá pra internet falar do Corinthians, seus cavalos. Fala no mal do Corinthians aí. Agora, se não for o Memphis, se não for o Memphis, velho, vai ser o torcedor, vai ser o Estamos na internet agora. Alguém vai tomar a frente disso aí. Agora, o capital político, ele se dá dentro do clube e também com a torcida, né? Que capital político com a torcida que o Stabile angariou depois de não renovar com O problema é que para a eleição não depende da torcida. Né? A menina da internet precisa de mim também para me ajudar. Porque agora é Corinthians, velho. Eu não tenho dinheiro para pagar dívida, eu não posso te ajudar. Meu cartão,
Estamos aqui também no clima da Libertadores. Hoje, primeiro confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño. Já se enfrentaram na primeira fase e agora fazem um repeteco nas oitavas de final. Doutor, será que o Abel Ferreira vai manter os 3 zagueiros? O Gomes está aí recuperado, não sei se está 100%, mas ele pode manter essa formação com 3 zagueiros, colocando o Alan como um ala. E aí eu pergunto para o senhor, é por aí? Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Vai voltar o Gustavo Gomes, treinou, pelo menos essa é a história, a notícia que se fala, e vai avançar os laterais, Piquerez por um lado, e certamente a dupla de ataque, Flaco Lopes. E o que o Cerro Porteño tem a fazer? Tem que marcar, como ele sempre fez, 2 linhas, 1-4-1, ou, na pior das hipóteses, jogar com 2 atacantes, na melhor das hipóteses, e as bolas lançadas ao Verratti, contra-ataques rápidos. O Cerro vai dar o campo ao Palmeiras. O Palmeiras não gosta de jogar em casa com times com linhas baixas, ele tem dificuldade. Aí, claro, 1 contra 1 vai valer muito a pena. E o Cerro vai jogar no contra-ataque, tentando uma bola para o Verratti fazer o gol. Os últimos jogos foram empates, mas em 22, o Palmeiras ganhou de goleada as 2 da Libertadores. Então, qual vai ser o Palmeiras? Das goleadas ou esse que empatou com o Cerro? O Palmeiras está sendo cobrado também pelo torcedor, que precisa dar uma resposta, acho que nem tanto com o esquema tático, e sim com o resultado. E o Cerro tem muitos argentinos no time. Muito bem, doutor. Obrigada pela colaboração. Gente, a Libertadores, Palmeiras e Cerro, aqui no telão. Já estamos projetando os 2 times. Chico Garcia, lembrando que na fase de grupos, o Cerro terminou em primeiro lugar no grupo, jogou um Palmeiras que há muito tempo não frequentava essa segunda colocação, ganhou aqui em São Paulo, fez um jogo duro também fora de casa e agora eles se reencontram. Qual é a sua expectativa até de mudança nas 2 equipes? Então, a minha expectativa é que o Palmeiras seja muito mais inspirado do que foi no último jogo contra o Inter, né? O Inter foi competente na sua estratégia, mas o Palmeiras foi muito pouco inspirado. E eu acho que o cenário será bem parecido, tá? Para variar, se o Abel Ferreira reclamou do ônibus colorado estacionado na área, que eu até nem acho que foi tão grande assim, o do Cerro vai ser maior. Provavelmente... Será que o Cerro com certeza viu esse jogo, né? Então, o técnico, a comissão técnica, os analistas. Então, e é uma dificuldade que o time do Palmeiras Galo tem. também. É uma dificuldade que o time do Palmeiras tem quando pega equipes fechadas, a troca de passe precisa ser mais rápida, precisa ter mais infiltração, depende mais do Alan, do John Arias, que são jogadores mais desequilibrantes. Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai ter esse desafio pela frente. Acho que é muito superior, tem condição de encontrar o resultado. Acho que a Libertadores também muda a fase um pouco não tá boa, não, o astral, mas realmente deixou a desejar no último jogo. A fase não tá boa assim não, pra falar que agora nesse esquema vai. tático aí, eu só mudaria só um jogador, assim. Eu deixava o Maurício e o Flaco Lopes. Eu deixaria o Vitor Roque e o Sousa no banco. E o Barbosa? O Sousa, na bota, ele precisa de espaço para correr. E não vai ter espaço para correr. Como o pessoal vai recuar e fazer, como você falou, um ônibus ali, você vai ter que ter muitas aproximações. Mas só uma coisa, o Maurício não tem sido o jogador talvez mais regular do Palmeiras após a Copa? Eu colocaria Maurício e Flaco Lopes. Tem que jogar. Não colocaria Mas Vitor Roque. Mas o Sousa tá bem, o Vitor Roque, dá pra ver que ele ainda não tá fisicamente 100%. Não sei nem se é fisicamente, mas ele ainda, aquele Vitor Roque incisivo, rápido, não apareceu contra o Inter, mesmo entrando no segundo tempo. Tirar o Barbosa daí, que o Barbosa tá sentando na bota, vai ser expulso aí. Gustavo Gomes, esse trio aí vai jogar, com certeza. Agora aqui a gente tá colocando o Gustavo Gomes, que hoje completa 8 anos no Palmeiras, ele estreou contra o Vasco da Gama e é um zagueiro que, de lá pra cá, continua mantendo a qualidade, é essencial, é um jogador que ajuda no ataque, tem uma solidez defensiva, é um líder dentro de campo, um dos grandes acertos em contratações na história do futebol brasileiro recente, o Gustavo Gomes. Poucos zagueiros na América do Sul têm a qualidade dele, viu, Capela? Não, concordo. Eu me arrisco a dizer, viu, até uma questão de entrega de liderança, de títulos, de história, o Gomes está na seleção de todos os tempos do Palmeiras. E olha que para alguém entrar na seleção de todos os tempos da história do Palmeiras, gente... Ao lado de Luiz Pereira. Luiz Pereira. Pode ser, sim. Por que não? Edu Dracena. Antônio Carlos Zaga, Edu Dracena, né? Por que não? São tantos caras. O Gustavo Gomes é um fenômeno na zaga. Esse é a mochila. Baiano, Roque Júnior, vai embora. É um zagueiro que vira mochila no atacante, né? Ele chega nas costas do atacante. Edu Dracena, que hoje tem corações divididos, porque tem, por um lado... Cruzeiro e Flamengo na Libertadores e, por outro, Palmeiras e Cerro, claro. Vamos começar palpitando para esse duelo brasileiro na Liberta. Doutor Marco Aurélio Cunha, o jogo é Cruzeiro e Flamengo, seu palpite. Cruzeiro e Flamengo, difícil.
2-1 Flamengo. Capelães. Vou narrar esse jogo na Bandeirantes, hein, lá na rádio. 2-2, jogaço de bola. Cicinho. Esse é jogo de 3-1 pro Cruzeiro. Olha, boa. Chico Garcia. Não tô tão confiante assim, mas Cruzeiro faz 2-1. Eu vou de 2-1 para o Flamengo. Beleza. E você, Ronaldão? 3-1, eu vou na linha do Cicinho. 3-1 pro Cruzeiro, o maior de Minas. Edu Dracena. Vou ser mais econômico, 1-0 Cruzeiro. Ó. Bom, agora então, vamos seguir com Palmeiras e Cerro Porteño. Aliás, a organizada se retratou, disse que a crítica não era pro Abel, é que é pro sistema. O time foi vaiado, então, hein? o sistema de palpites começa aqui agora para Palmeiras e Cerro. Marco. 1-0. E se achar 1-0, tá bom. Eita! Olha, Capelães. A nota oficial foi fake, né? Mas daqui a pouco vem a verídica, porque o Palmeiras perde hoje. 2-1. Cicinho. A última palavrinha pro Memphis. Fala do Memphis. Agora, resultado. Pra tapar o buraco lá. 0-0. Eita, Chico Garcia. Crise no Palmeiras, vai ser só 4-0 hoje. Tá louco, Chico. Chico é o pé. Pra quem? Pro Palmeiras, ó. Bom. Eu vou de 2-1 para o Palmeiras esse jogo. E você, Ronaldão? O Verrete, menino lindo do papai do Vasco aqui, fez muitos gols. Então, Verrete 3. Os porquinhos, se não foi verdade o que colocaram aí nas redes sociais dessa crise, ela virá. E com muita força. 3-0 pro Cerro, 3 do Verrete. Hat-trick. Edu Dracena, sua vez agora de palpitar. Tchau, tchau, Ronaldão. Tchau, Messi. Renata, 2-0 Verdão hoje. 2-0. Ô, Negão, isso é Corinthians, Que Negão. vem a Libertadores, a Sul-Americana, todo mundo de olho. E a gente vai se despedindo nessa quarta-feira. Amanhã tem mais. Você falou o seu placar? Falei 2-1 para o Palmeiras. 2-1? É, Tchau, 2-1 para o Palmeiras. Eu vou subir aí, vou te pegar, Negão. E hoje vai ter gol do Flaco Lopes. Flaco? Flaco. Isso é muito flaco. Flaco. E a gente tá indo, vai continuar acompanhando o futebol. Você também. Que segue aqui na Band com o Neto e os donos da bola. Valeu, gente. Beijo, uma boa tarde. Tem que pagar, hein?